Muito bem, vamos falar sério agora, tá na hora do nosso professor Samidana, agora sim ele agora assume, sim, sério. Ele é o nosso professor aqui, o único que ganhou o prêmio Comunix esse ano, o Instituto Samidana sempre trazendo novidades aqui pra gente. Professor, vamos falar do que, professor? Seguinte, diga. A terceira turma do Tribunal Superior Você quer do vinheta Trabalho... ou não? Não, vem vinheta. Vinheta do acabando. Samidana, por favor. Pois não, professor. Muito bem. Muito bem. A terceira turma do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu vínculo de emprego entre a Uber e o motorista. Sério? Qual que é o problema disso? O problema é que tem decisões que foram a favor do não vínculo e essa foi a favor do vínculo. Então, primeiro que é uma insegurança jurídica enorme. Quem fala do vínculo fala, não, é uma empresa, esse cara está trabalhando para a empresa. Quem defende o não vínculo fala, olha, o cara trabalha quando quer, não sei necessariamente se ele é um empregado. O fato é que isso é um golpe duro na economia de bicos, que vale para Uber, vale para tudo. Para entregas, vale para o Rappi, Uber. Rappi, Uber, iFood e muitos outros. Qual que é o problema? O Uber, para mim, tem uma função importante na economia. Sim. Não só o Uber. O cara que entra no Uber, não é que ele desejou e falou, olha, quando Meu eu crescer sonho é eu quero ser ser Uber, esse é o trabalho da minha vida. Mas ele é circunstancial. Você está precisando de dinheiro, é uma empresa que contrata facilmente, é só você ter alguns documentos que provem sua idoneidade, sua habilitação, e ser contratado. Então eu conheço muita gente que não tinha o que comer, saiu fazendo Uber, saindo entrega. Ao fazer isso, você tem dois problemas. Primeiro, que você deixa o processo de contratação muito mais lento. E pode perder essa flexibilidade que é interessante para quem está desesperado por um emprego, que muitas vezes são estrangeiros. Tem muitos brasileiros que vão para outro país e começam fazendo Uber. Claro que aqui a gente está falando do caso local. A outra questão é que se ficar encarecendo, quem que vai pagar isso? Bom, a Uber no primeiro momento e o consumidor no segundo. Então perde um pouco a função. É claro que você precisa ter uma condição de trabalho mínima, mas o vínculo empregatício não me parece que vai ajudar. Vai ser, acho que, pior para a Uber, para a sociedade e até para os motoristas que usam esse trabalho temporariamente, não vão conseguir fazer. Então, vejo com muita cautela isso. E outra coisa, a gente acaba, se a Uber, por exemplo, ou outra empresa resolver sair do país, a gente perde, porque isso gira a economia, né? Gira a economia. Outro dia, já faz muito tempo, que você passa à noite, eu saio da rádio às vezes que eu faço o jogo lá pela meia-noite, você vê em postos de combustíveis, em deliveries, filas de motoqueiros. Verdade. Estão gerando emprego, gera lojinha, então... Inclusive, né, Sami, com o desemprego da pandemia, muita gente foi pro Uber, porque já tem lá, você faz o cadastro, já começava a trabalhar. Posso? Provocação. Claro, mas lógico. você acha justo, por exemplo, a taxa, sei lá, de 20%, 25% que a Uber cobra do motorista nisso? Porque a gente já tem um aumento do combustível. O cara acaba trabalhando virando um escravo da própria empresa. Então, não? aí eu acho assim, as regras mesmo sendo uma relação comercial, as regras né? são claras. Se, por exemplo, essa taxa é muito alta, você tem que incentivar a concorrência. Então, por exemplo, Travassos fala assim, eu acho 20 muito. Eu conseguiria fazer uma empresa por 10. Aí você vai na 99. Aí você cria uma outra empresa. Que então, é o equilíbrio de preço... Porque tem 99, Uber... Tinha o Cabify, que não rolou. foi incorporada, Meteu o pé, saiu... né? Meteu Qual o pé. mais tem? Não, mas sabe por quê, gente? Tem outros aplicativos. Você para e pensa, o cara, ele geralmente ele não tem um veículo. Ele vai e aluga, faz uma prestação dentro da locadora, ele pega aquilo, então ele tem aquele mensal. Nós tivemos um aumento do custo do combustível. Entra na manutenção do carro também. Então, quando chega no final da história, na ponta, ele tá trocando dinheiro. É isso aí. E é o que eles costumam falar. Mas o Uber... Entendeu? Tá empatando e às vezes tá empatando. Eu às vezes uso muito perdendo, táxi, né? ultimamente. Táxi, por causa de corredor, o trânsito tá muito ruim em São Paulo. Mas para voltar da minha empresa, normalmente já é muito à noite, eu uso o Uber. Sim. O Uber, atualmente, é 2 vezes o preço do táxi, do Black.
E ele é de black, você viu? Black, né? Black, ele vai andar. E um detalhe, eu ando aquele carga, né? Ele já coloca lá pro motorista não conversar com ele. Isso. Aí tem isso. Agora, o táxi, por exemplo, eles estão com a tabela fixa, a gente até falou ontem, não foi ajustado. Tá com a tabela fixa desde 2014. Então eu acho que o Uber, por exemplo, tem muito mais condições de equilibrar preços do que o táxi, que você não pode mexer a tarifa. E assim, a economia livre. Os caras que estão fazendo mas o Uber táxi, acham abusivo, então, mas o táxi é considerado serviço público, né? Isso público. O táxi é serviço público, por isso que é tabelado. A prefeitura tentou até um aplicativo. O taxímetro é tabelado. Só que imagine, desde 2014 o cara não reajusta preço. Quanto a gasolina subiu, eu converso várias vezes com os motoristas e falou, um carro, eu acho que era não sei se era uma Tracker, era algum carro, ele falou, agora você não compra carro para táxi abaixo de 100 mil. É impressionante. Assim, então ele... Gasolina cara, o cara tem que colocar gás. Imagine você ficar de 12 a 14 horas para poder fazer o teu trabalho render. Porque essa é a realidade do motorista do Uber. O cara tem que sentar 12 horas ali e ralar o dia inteiro. Então, assim, a gente tem que pensar nesse cara que tá ouvindo a gente. É um emprego duríssimo, super duro. Você conhece algum emprego? Você ter essa então opção. Você conhece algum emprego de 12 horas por dia? Na minha vida inteira, eu nunca trabalhei menos de 12 horas. Diferente. Isso é porque você não aguenta ficar em casa. Então, mas tem também Uber que faz uma corrida... Não. Na minha vida... Não, mas o que ele tá falando, o que eu trabalho... Pelo tempo pela hora trabalhada. Eu trabalhava em banco, eu ficava muito mais. E quanto você ganhava no banco, mano? Chegava no final do mês, no começo eu era estagiário, ganhava bem mal. Não, mas pera lá. Tinha plano, pera lá. Vamos entender a situação. Porque o que ele tá falando seria um Uber profissional. Que é o cara que vive do Uber. Mas o Uber também, ele pode propiciar, por exemplo, eu que moro em Carapicuela. Sim. Tá bom. Eu registro meu carro no Uber, falo, eu vou pra Avenida Paulista. Sim. Que seria o trajeto que eu iria fazer, e eu vou ajudar essas pessoas, mas não sou dependente do Uber. É um bico. Porque tem também esses caras que trabalham como bico. Sim. Mas tem o profissional. Talvez complemento de renda. Talvez o profissional do Uber esteja sofrendo mais essa situação do que o cara. Que aí vai cair na causa trabalhista do cara. Então, mas mas aí o Estado... O que a gente tá falando é assim... Você acha que o Estado se meter nisso? Eu acho que vai ser pior. Eu acho que é melhor você incentivar a concorrência. E aí, a porque não é só o Uber que tem condições ruins. É o cara que trabalha no camelô, o ambulante. Então, quer dizer, a gente vai criar um monte de sindicatos. E aí a gente vai entender que, na verdade, o Estado precisa ser mais forte para dar transporte público de qualidade, para eu não precisar usar outros mecanismos. Não, esse é o mundo ideal, mas a gente não consegue ter, assim, educação, saúde... O grande questionamento desse trabalhador aí, eu lembro que quando ele chegou, era o transporte executivo. Chegou um momento que hoje o Uber transporta carga, ele manda, quero mandar uma embalagem, um produto, você manda, tudo. O Uber é um DHL, é tudo, vai virar tudo. E esses caras estão ralando de 12 a 14 horas por dia para chegar no final do mês e sobrar um dinheiro para ele. E outra coisa, é difícil você colocar na planilha a manutenção do carro. Porque quando quebra, amiguinho, isso, aí o cara tá lascado. O lucro que ele levou durante um mês vai na manutenção do carro dele. O cara, assim, o cara que chega, ninguém tá obrigando o cara a ser Tem Uber. um contrato. O cara fala assim, são essas condições. Você quer as condições são ruins, a empresa vai ter que melhorar as condições. Isso é uma lógica de mercado. Que é o que eles brigam, né? Eu, se tivesse passando necessidade, trabalharia em Uber só para pagar as contas e ter o que comer. Sim. Que é a situação de muita gente no Brasil e muita gente que vem dirigir Uber. O ideal não. Eu acho que ninguém sonha em ser Uber. Mas ainda é melhor do que você não ter emprego. Eu parto do seguinte princípio, meu querido professor Samidani, agora falando com você de ter essas franzidas. Olho no olho. Sem brincadeirinha, olho no olho. Sem sarcasmo. Sem sarcasmo e sem brincadeirinha. E com Travassos também. Que é um cara que dá Travassos também que tem a voz grossa e tal. Não sei o quê. Uma careca testosterona. Não tô mais careca. Eu acho que é o seguinte, meu querido Travassos, e meu querido Samidana. Se você for uma análise, fizer uma análise profunda, o Estado que está se metendo agora no Uber se mete em tudo. Agora o Estado está se metendo nos médicos. Tem vacina da Pfizer agora. Não, o Estado está se metendo, os políticos estão se metendo no médico. As 3 piores coisas que nós temos na vida vêm do Estado, que é
saúde, educação e segurança. São as 3 maiores porcarias que nós temos neste país. E depende do Estado. São as 3 piores coisas que a gente tem, vem do Estado. Pagam mal pra o Estado vai se meter no Uber, vai virar outra grande porcaria. Não, e tem que lembrar que, assim, o Uber não é um contrato que você tem que trabalhar 12 horas. Você trabalha quantas horas você quiser. Porque se fosse isso e não daria faz o teu horário. trabalho escravo. Só que ele tá falando assim, olha, você pode trabalhar em bicos, 2 horas por dia, 1 hora por dia. Você faz o teu horário. Eu acho que tem algumas vantagens, principalmente para quem tá passando necessidade de emprego. E aí, Zuzu, você tá em cima do muro? Não. Eu concordo completamente com o Sami. Primeiro que tem que dar autonomia pro cara. O cara tem que ter a liberdade dele. Se ele quer fazer um bico ou se essa é a profissão dele, eu acho que o Estado não tem que interferir, porque ele vai burocratizar e vai ficar mais caro o cidadão trabalhador. Sim. Essa é a minha opinião. Vai taxar o cara. Vai ferrar o cara. Vai ferrar. O objetivo é tomar o nosso dinheiro. Porque no final ele quer ter o controle. Ele o cara vai colocar um impostozinho ali, William, bonitinho. É cruel isso, né? Mas a gente deveria perguntar para o Uber ou para o taxista. Do quê? Porque aqui... Não. Meteu o pau na empresa? Porque não tem um contrato, você não consegue negociar com o Uber, o que eles querem. Então, eu já vi, eu ando bastante de Uber, os caras reclamam exatamente disso, que não tem nenhuma conversação assim com a empresa. Não quer. É isso. É nóis. Vai aumentar. Não, o ideal é ter mais concorrentes. Então as pessoas. Se tem muitos grupos de Ubers, às vezes eles se juntarem e fazer uma empresa. Aí eles estão metendo o pé. E o que está acontecendo? Você pede um Uber, espera 10 minutos. Isso. 14. É isso, porque os caras já não querem mais rodar, porque ele fez as contas, falou assim, ó, não tá dando, então eu vou meter o pé e deixo o cara pra lá. E vai fazer outra coisa. E pra ele conseguir chegar ao faturamento dele, pra compensar rodar na Uber, ele fica de 12 a 14 horas, ponto. Trabalhando que nem E aí eu pergunto, isso é justo? Interrogação. Nós seríamos péssimos gestores públicos. Você viu que a gente não chega a decisão nenhuma. Você vê que aqui não ia dar certo. É sem solução. E se a gente fosse um gestor público, a gente ia lá pro Supremo agora. Agora preso.